Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Se você é nosso aluno, o assunto está no módulo 2, no livro número 2. Mas se não é aluno, não tem problema. Agora, é importante que você tenha aí do seu lado uma Bíblia e um bloquinho de rascunho ou um caderno. Pode ser usado, não tem problema, para você anotando as informações mais importantes da aula de hoje. Agora, os slides que eu vou apresentar, se você quiser, eu envio para você. É só solicitar pelo e-mail teologia@icp.com.br. Eu envio tudo para você sem custo algum. Vamos trabalhar então? Chega de moleza. Não esquece de dar um likezinho aí, um joinha, para animar o professor. Isso ajuda bastante o nosso canal. Dá um joinha aí. Bem, a nossa Bíblia, Bíblia protestante, Bíblia evangélica, ela tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. É um assunto que a gente já vem sempre falando, mas a proposta é essa, é trabalhar com quem está começando agora, quem ainda não teve a oportunidade de aprender, de estudar um pouquinho da teologia. Eu fiz um gráfico aqui, que agora eu vou chamar na tela grande, para facilitar o nosso aprendizado, assim eu posso trabalhar com o mouse. Deixa eu abrir aqui para você. Pronto, olha aí, ó, agora consigo trabalhar. Então tá vendo esse risco aqui na vertical, na cor amarela? Tá vendo? Essa bolinha central, nós estamos mostrando aqui A.D, A maiúsculo, ponto D maiúsculo. Significa Anno Domini. É uma expressão no latim, que traduzindo é Ano do Senhor, ou seja, nascimento de Jesus, que nada mais é do que o nosso calendário. Só que a soma, a contagem, o cômputo, até o começo, o surgimento do homem é no sentido contrário. Tá vendo? É no sentido, então ele vai aumentando, aumentando, aumentando para o começo de todas as coisas e vai aumentando, aumentando até os dias de hoje. E esse centro aqui é o nascimento de Jesus, porque Jesus é o ponto central do nosso calendário. Então, nosso calendário é cristão. Isso foi feito no 6º século depois de Cristo. Olha aqui, o ano do nascimento do Senhor, Anno Domini, ano do Senhor, ano do nascimento de Jesus. Tranquilão até aí? Vamos para o segundo slide de hoje. Então aí eu coloquei, ó, de novo, AD, Anno Domini, que é o ano do nascimento de Jesus. Para cá, a seta voltando vai aumentando. AC, antes de Cristo. Pode ser o A maiúsculo ou minúsculo, né? Normalmente a gente encontra com minúsculo, mas significa antes de Cristo essa sigla. Isso aqui é uma sigla, antes de Cristo. E aqui, DC, depois de Cristo, ou EC, era cristã, ou AD, ano do Senhor, depois do nascimento de Jesus. Tá? Agora, o que interessa para nós na aula de hoje é esse setor aqui, ó, antes de Cristo, é o que importa na aula de hoje. AD, ano do Senhor, tá vendo? Eu dei um zoom aqui e tirei aquela nossa parte, que é depois de Cristo. Abraão, que nós encontramos a vida dele no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, está 2000 anos antes de Cristo. Esta data é bem próxima. Como o nosso calendário tem uma margezinha de erro, então a gente sempre coloca mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Nós encontramos Abraão. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Legal? Aprendeu? Tranquilão? O nosso calendário trabalha assim: antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o centro da história. Existem outros calendários? Existem, mas o calendário mais usado no mundo é o calendário cristão, porque Jesus é o centro de todas as coisas. Voltando, Abraão está 2000 anos antes de Cristo. Dá para gravar, não dá? 2000 anos antes de Cristo, você já gravou. Você fala, tá, mas vai repetir, até repetir demais, não foi? Gravou? Aprendeu? 2000 anos, mais ou menos, antes de Cristo viveu Abraão. Vamos em frente.
Muito bem, então Abraão está 2000 anos antes de Cristo. Nós estamos aqui para baixo, tá? Eu dei um zoom nessa parte. Vamos em frente. Ah, que legal! Olha Davi. Davi está 1000 anos antes de Cristo. Então ele está 1000 anos mais próximo de Cristo, viveu 1000 anos antes de Cristo, do que Abraão, que viveu 2000 anos antes de Cristo. Tá certo? Eu estou passando algumas datas e facilita o aprendizado. Então Davi, o rei Davi, com certeza você já ouviu falar do grande rei Davi, viveu 1000 anos antes de Cristo. Olha quantas datas importantes. Nós temos Davi 1000 anos antes de Cristo e Abraão 2000 anos antes de Cristo. Então está 1000 anos mais distante de Cristo do que Davi. Davi está 1000, Abraão está 2000. Tranquilão? Deixa eu voltar na tela grande de novo. Olha que legal. Bem, agora que é importante. Davi, olha, eu tirei aquele pedacinho, né, de 1000 anos aqui para ampliar isso aqui, que é o que importa para a aula de hoje. Davi está 1000 anos antes de Cristo. Abraão está 2000 anos antes de Cristo. E aqui eu coloquei mais uma informação, mais ou menos 1400 antes de Cristo, tomada de Jericó. Tá certo? Tá no meio mais ou menos aqui, né? Meio seria 1500, 1400. Davi está 1000 anos antes de Cristo, AC. A tomada de Jericó, queda de Jericó está 1400 anos antes de Cristo. E Abraão está 2000 anos antes de Cristo. Tranquilão? As 3 datas são provadas pela arqueologia. O que é a arqueologia? É a ciência que desenterra o passado. Esse é o papel da arqueologia. E as datas é uma outra ciência, a cronologia. Crono, tempo, logia, estudo. Então, a arqueologia estuda o passado, cronologia coloca uma data. As 3 datas são provadas pela história, pelos arqueólogos. Tem material, isso independente de religião, independente de ser evangélico, de ser católico, de ser ateu, são coisas provadas pela ciência. Davi 1000 anos antes de Cristo, tomada de Jericó 1400 anos antes de Cristo e Abraão 2000 anos antes de Cristo. E por que a tomada de Jericó é importante para nós entendermos o Pentateuco? Porque Josué, o sucessor de Moisés, foi quem tomou Jericó. As muralhas de Jericó caíram de maneira sobrenatural quando Josué estava no comando. E Josué assume o comando quando Moisés morre. Josué foi treinado por Moisés para exercer o papel, para suceder Moisés. Moisés treinou uma pessoa e falou: não, Moisés está com 120 anos quando morre. E deixou Josué no seu lugar. E logo que Josué assume, ele conquista Jericó. Bem junto. Ora, se Moisés, nós já aprendemos, viveu 120 anos. Estevão, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, diz que Moisés ficou 40 anos no Egito, sendo treinado como príncipe. 40 anos viveu ali na região do Sinai, quando ele conhece a sua esposa Zípora, o seu sogro Jetro ficou ali, e com 80 anos Deus o chama. 80 anos. Para ele tirar o povo do Egito. E ele conduziu o povo 40 anos. Olha como é fácil de guardar os números. Então, 3 partes de 40. 40 no Egito, 40 na região do Sinai, 40 também na região do Sinai, conduzindo o povo de Deus. Ora, se ele morre, Josué assume, conquista Jericó, e a arqueologia já achou as ruínas do muro de Jericó que caiu, a arqueologia já prova isso aí, então Moisés só pode estar entre 1400, quando escreveu esses livros, e somando mais 40, voltando mais 40, 1440.
Então, estes 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, mais ou menos entre 1400 a 1440 antes de Cristo. Por quê? Quando ele sai com o povo do Egito, logo ele sobe no Monte Sinai, já recebe a lei. E como que ele escreveu o livro de Gênesis, por exemplo? Nós já estudamos nessa matéria, tem aulas aí no playlist, as fontes. Ou ele recebeu essas informações dos familiares que temiam a Deus, ou já existiam alguns escritos na época e ele copiou muita coisa, ou Deus revelou tudo para ele, sem problema algum. Ah, não, eu acho que Deus revelou 100%, tá certo. Não, eu acho que muita coisa a família dele passou para ele, que ele foi criado, né? Ele conhecia a história dele. E tinha alguma literatura na época, a Bíblia fala que tinha alguns escritos. Então ele observou para escrever esses 5 livros, tá bom? Claro que muita coisa Deus revelou para ele no Monte Sinai. Mas, com certeza, estes registros, estes 5 livros da Bíblia, a Lei de Moisés, Lei do Senhor, a Torá, a Lei, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por Moisés, mais ou menos entre 1400 anos antes de Cristo a 1440 antes de Cristo, intervalo de 40 anos antes de Josué. Você viu que informação importante? Como que a ciência nos ajuda, a verdadeira ciência, não a falsa ciência, a verdadeira ciência. É uma bênção para nós que estudamos. Tranquilão? Deixa eu ver aqui se tem mais algum slide. Já passei esse aqui. Bom, e que região foi escrito? Região do Sinai. Olha aqui, ó. Lembra do mapa que nós desenhamos? Olha aqui, o Mar Vermelho, Golfo de Suez, Golfo de Acaba e aqui no meio, região do Sinai. Deixa eu jogar na tela grande esse mapa para você, que fica mais legal para aprender. Tá vendo aqui, ó? Golfo, ó, Mar Vermelho, Golfo é quando a água entra na terra. Olha, Golfo de Suez, Golfo de Acaba. Eles estavam desse lado aqui, ó. Esse aqui é o Mar Mediterrâneo. O Egito está aqui, ó. Então eles atravessaram mais ou menos nessa região o Mar Vermelho, no Golfo de Suez, e ficaram 40 anos aqui, ó. Ó, o Monte Sinai está nessa região e no deserto é tudo isso aqui. Então, onde ele escreveu? Na região do Sinai. Nessa região, com certeza. Tá bom? Os 40 anos da vida dele, porque depois eles subiram e aqui em cima que nós vamos encontrar Jericó, quando ele morre e Josué assume. Tranquilão? Davi, 1000 anos antes de Cristo. Queda de Jericó, tomada de Jericó, 1400. Pentateuco tem que ter acontecido entre 1440 a 1400, que são os 40 anos da vida de Moisés que ele conduz o povo. Então ele tinha 80 anos, morreu com 120. E se voltar para cá, nós temos Abraão, que não importa para a gente agora, tá bom? Muito bem. Então agora, de novo, limei aquela parte para lá, que não importa para a gente agora. O fim do Antigo Testamento, a T de Antigo Testamento, é mais ou menos 400 anos de Cristo. Então termina de ser escrito os 39 livros do Antigo Testamento, mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Ora, Josué assume em 1400, porque aqui nós temos uma prova da arqueologia, AT,
O Pentateuco está 40 para cá. Então eu falei início porque eu arredondei para facilitar o nosso aprendizado. Então começa a ser escrito o Antigo Testamento mais ou menos em 1440, mas eu coloquei 1400 para ficar um número redondo, porque já que eu estou trabalhando com mais ou menos. E coloquei 400 aqui também para ficar redondo. Então olha, num espaço de 1000 anos... mais ou menos, o Antigo Testamento é escrito. Vamos em frente. Bem, aí nós já aprendemos Davi. Olha Davi aqui. Então, 400, fim. Tomada de Jericó, 1400. Davi está mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Então, vamos lá. Livro de Josué. Josué não começa a escrever quando Moisés morreu? Não é ele que toma Jericó? Livro de Josué. Então, ele tinha 85 anos quando ele assumiu e morreu com 110. Então, 85 para 110 são 25 anos. Ele ficou conquistando entre 6 a 10 anos o território e depois ele ficou vivo, viveu até 110 anos. 1400. Ele foi viveu mais 25 anos, ele assume com 85, morre com 110. Eu subtraí aqui os 25 do governo dele. Ficou governando, ficou ali, escreveu o livro, então 25 anos. Bem, tirei Josué, só que são 12 livros os históricos. Eu preciso encaixar aqui mais 11. Livro de Juízes e Ruth. Nós temos aí 14 juízes. Temos 13 juízes e uma juíza, a Débora. Então, olha, de 1375 foi quando Josué morreu até 1075, porque este período aqui dá mais ou menos, olha, dá não, né? Tá aqui, se fizer a conta vai dar 300 anos. Olha, eu subtraí, olha, tô chegando em Jesus, ó, tá vendo? Tá diminuindo, tô em 1075, ó, 1375, 1075. Então eu preciso encaixar o livro, todos os juízes e os opressores neste período. Depois nós vamos entender direitinho. E Ruth, só que Ruth, ela é contemporânea. Ruth é contemporânea dos juízes. Agora, tá aqui, ó. Até 1000 Davi. Não é isso? Porque Davi ainda está vivo. Termina o primeiro e segundo livro de Samuel, Davi está vivo. Então Samuel vai ungir os 2 reis de Israel. Então nós saímos do período dos juízes e nós estamos no reinado. Então Samuel unge Saul, unge Davi, Samuel morre, mas continua o livro com o nome dele. E 1 Crônicas, que é o dia a dia do rei, como se fosse um jornal, vamos usar esse termo, está aqui dentro. Agora sim, vamos em frente. Agora, 1000 anos Davi. Olha, tirei aquela parte para ficar melhor didático aqui. Então nós temos que ter o primeiro livro e o segundo livro de Reis e o segundo livro de Crônicas, que esta história vai se encerrar no ano 586, mais ou menos, 586. Aí, cativeiro babilônico. Então aqui dentro deste período nós já temos o cativeiro assírio, que nós vamos estudar depois. Vamos para o babilônico. Bom, o cativeiro babilônico, se você pegar 586 e tirar 538, vai dar 48 anos o cativeiro babilônico, que o povo foi levado para Babilônia. Peraí, o cativeiro. Jeremias profetizou 70 anos. Como é que agora está falando 48? Não, 70 anos é o domínio da Babilônia. Babilônia, o domínio, o império babilônico, o domínio total. Demorou, conforme Jeremias profetizou, 70 anos. Mas o povo ficou no cativeiro em torno de 48, 50 anos. É mais ou menos, tá bom? Guarda essa informação. Então o cativeiro não demorou. Eles não ficaram na Babilônia 70 anos. Não. O domínio do Império Babilônico foram 70 anos. Mas lá na Babilônia dá em torno de 50 anos. Essa informação é importante. Vamos voltar lá.
Então, cativeiro babilônico, e 538 até 400, nós temos 3 livros: Esdras, Neemias e Esther. Lembrando que Esther estava na cidade de Suzã, lá no Império Medo-Persa, que hoje é o Irã, atual Irã. Suzã fica no Irã, tá bom? Então aqui o livro da rainha Esther. Nós temos Esdras, Neemias e Esther depois do cativeiro. E aí encerrou o Antigo Testamento. Terminou o Antigo Testamento. Acabou. Ah, mas espera aí. Acabou os livros históricos, a história. Mas nós temos ainda que encaixar na história os livros poéticos e os livros proféticos. Os 5 livros poéticos e os 17 livros proféticos. Mas isso é assunto para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos tratar dos poéticos e depois, outra aula, só os proféticos. Nós vamos encaixar na história agora, no nosso gráfico, na nossa linha do tempo, os poéticos, e depois nós vamos encaixar na linha do tempo os 17 livros proféticos. Vale a pena ou não vale? Tá gostando? Eu tenho certeza que você tá gostando. Então me ajude. Passe o link, eu vou deixar o link da aula aí também, o link do canal, tudo na descrição. Copie, cole para os seus amigos de escola dominical, os seus amigos de escola mesmo secular, da igreja, da denominação, lá onde você serve a Deus. Olha, vamos aprender história, vamos conhecer melhor a estrutura da Bíblia, tá bom? Olha, não esquece de deixar o seu joinha aí se você gostou da aula. E eu vou deixar o site aí também, o www.icp.com.br. Lá tem aulas só com áudio de todas as matérias. Vale a pena conferir. Então vamos lá para a nossa tela grande. Quais são os livros poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá bom? Então estes 5, de novo: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então são 5 livros apenas. Olha que fácil de guardar. Agora nós precisamos encaixá-los na história. O livro de Jó, a história do livro, ela acontece no período, segundo os estudiosos, no período dos patriarcas. Então, entre o ano 2000, Abraão é no ano 2000 a.C., a 1700, 300 anos mais ou menos antes de Cristo. Os patriarcas viveram neste período. A história acontece nesse período. Agora, quem escreveu o livro de Jó? Porque ele é considerado o livro mais antigo da Bíblia. Quem escreveu? O autor desconhecido. Alguns estudiosos, a tradição judaica diz que quem escreveu foi Moisés, mas não tem como provar. Moisés tinha competência para escrever o livro. Veja que Estevão, na sua mensagem, na sua pregação, no capítulo 7, fala que Moisés conhecia toda a ciência do Egito e era poderoso em palavras. Segundo a tradição judaica, e muitos estudiosos atribuem a Moisés o escritor do livro. O fato histórico acontece por volta do ano, entre o ano 2000 e 1700 antes de Cristo, mas o registro nós não sabemos. Se foi Moisés, foi naquele período antes de 1400, porque Moisés vive
Ele morre em 1400, que é aquela informação arqueológica importante, a queda de Jericó, tá bom? Tá resolvido aí a questão do livro poético de Jó. Bom, vamos em frente. Agora eu vou para a tela grande. 1011, início do reino de Davi. Ele começa a reinar mais ou menos em 1011 e vai reinar 40 anos. Então ele vai até 971, que aí é o início do reino de Salomão. Então o livro de Salmos, nós encontramos 73 salmos são atribuídos a Davi. 73 poesias são atribuídas a Davi. 50 são anônimos, não sabemos quem escreveu. 12 Asaf, 11 filhos de Coré, 2 de Salomão, 1 de Moisés e 1 de Etã. Somando todos, 150 salmos. Então, eles são escritos neste período. Por que eu cheguei a esse 1011? Ora, se Salomão começa a reinar em 971, eu somo 40, porque eu tenho que voltar para o começo do reinado de Davi, que foram 40 anos. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão reinou 40 anos. Então está aqui os poemas, o livro de Salmos. Vamos em frente. De 1011 a 971, livro de Salmos. É a mesma informação do slide anterior. 971, início do reino de Salomão. E 931, morte de Salomão. Portanto, aqui tem 40 anos. 971 menos 40, 931. E Salomão escreveu o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. Tá certo? Então escreveu 3 livros neste período de 40 anos. Tá bom? E aí encerra a nossa aula sobre os livros poéticos. Nós encaixamos na história os livros poéticos. Jó, nós não sabemos quem foi que escreveu, se foi Moisés. Deixa eu voltar na tela principal. Recapitulando, Pentateuco, 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, escritos por Moisés. Aí vem os históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Aí encerrou a história bíblica. Agora nós encaixamos 5 livros na história. Jó, autor desconhecido. Judaísmo, a tradição diz que foi Moisés, pode, ele tinha competência para isso. Salmos, Davi, 73, quase a metade. Se tem 150, ele escreveu 63, quase a metade, quase 50%. 50 são anônimos. Temos os 3 livros escritos por Salomão. Então precisa encaixar naquele período que Salomão reinou. Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Terminou aí a terceira parte do Antigo Testamento. Agora está faltando a última parte do Antigo Testamento, os livros proféticos, os 17. Mas esse nós vamos aprender na próxima aula. Tranquilão? Gostou? Não esquece de dar um joinha aí, um likezinho para animar o professor. Vou deixar também o link do canal para você copiar e colar lá no teu WhatsApp, no teu Facebook, Instagram, enviar para os seus amigos. Me ajude. É um trabalho também de evangelização. Nós dividimos em 4 partes. A primeira parte, Pentateuco, que eu já falei, são 5 livros. Segunda parte, os históricos, 12 livros. Terceira parte, poéticos, 5 livros. E agora, quarta parte, proféticos, com 17 livros. A primeira parte nós chamamos dos proféticos, nós chamamos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel.
Por que profeta maior? É em função do tamanho dos escritos. A quantidade de escrito é maior do que os outros 12 livros. Então, profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Veja que são 4 profetas, mas como Jeremias escreveu 2, então são 5 livros considerados profetas maiores. 4 profetas, porém Jeremias escreveu 2, por isso 5 livros. E agora nós vamos para os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esta foi aquela passadinha que eu dei livro por livro. Decore por parte. Decore primeiro os 5 livros dos profetas maiores em função do tamanho do escrito e depois 12 livros dos profetas menores. Agora, eu vou jogar na tela grande, assim eu vou mostrar para você com o mouse algumas informações importantes, ou seja, a cronologia destes livros, como eles foram escritos, que época eles foram escritos. Deixa eu jogar lá para a gente poder mexer aqui com o mouse. Este período nós chamamos período assírio. Por quê? Porque lembra que nós aprendemos em história dos hebreus que os assírios levaram para o cativeiro o reino do norte? Que olha, Judá, reino de Judá, 2 tribos ficaram depois do reino dividido ao comando de Roboão. Então Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos ficaram com Jeroboão, reino do norte ou reino de Israel. E por que tem Nínive aqui, que foi uma das capitais da Síria? Porque Jonas, lembra do profeta Jonas? Ele escreveu mais ou menos em 770 antes de Cristo, e a sua profecia, o seu livro é direcionado para os ninivitas. Lembra da história do peixe, do monstro marinho que engoliu Jonas, porque ele desobedeceu a Deus? Então, depois ele obedeceu, cumpriu a determinação divina e profetizou para Nínive. Amós escreveu mais ou menos no ano 760 a.C. e profetizou para o reino do norte, reino de Israel. Oséias profetizou entre 760 a 730, mais ou menos, para o reino também de Israel, reino do norte. E o profeta Isaías, 740 até mais ou menos 700 a.C., profetizou para o reino de Judá. E Miqueias, 737 a 690, sempre antes de Cristo, profetizou também para o reino de Judá. Deixa eu voltar lá. Bem, entendeu? Cada profeta escreve o livro, as suas profecias direcionadas a alguém. Nós temos reino de Israel, que é o reino do norte, comandado com 10 tribos, e reino do sul, reino de Judá, tribo de Judá e Benjamim, que nós chamamos reino do sul. Cada profeta vai receber do Espírito Santo a inspiração divina e vai profetizar para um grupo. Vamos para o segundo grupo? Agora o período babilônico. Naum profetizou mais ou menos no ano 650 a.C. para Nínive novamente. Olha aqui, Nínive, que foi uma das capitais do Império Assírio. Abacuque, 630, sempre antes de Cristo, profetizou para o reino do sul, o reino de Judá. Sofonias, 627, reino de Judá também. Jeremias, 627 a 580, profetizou também para Judá, lembrando que Jeremias tem 2 livros, Jeremias e Lamentações, mas a data é a mesma. Daniel, 605 a 530, sempre antes de Cristo, profetizou na Babilônia. Ele ficou lá na
corte de Nabucodonosor, Ezequiel 593 a 570 antes de Cristo. Veja que eles têm uma parte aqui contemporâneos, eles são contemporâneos. E ele profetizou no cativeiro da Babilônia. Só que ele ficava com o povo que foi levado cativo, enquanto que Daniel ficava na corte do rei, tá bom? Isso é importante. E aí, a terceira e última parte, que já é o Império Persa, ou Medo Persa, nós já vemos aqui Ageu, profetizando para o reino de Judá, Zacarias. Veja que aqui eles já voltaram do cativeiro babilônico, 520, 518 antes de Cristo, também reino de Judá. Joel, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, para o reino de Judá. E Obadias, 500, profetizou para Edom. Os edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, tá bom? Os edomitas. E Malaquias, 443, profetizou para o reino de Judá. E aí nós encerramos o Antigo Testamento. Deixa eu voltar lá na tela. Viu como ficou fácil? Se você quiser estes slides, eu envio para você. É só solicitar pelo e-mail teologia@icp.com.br. Eu vou deixar aí na descrição o link do playlist Estrutura da Bíblia, com as aulas desde o primeiro bloco, Pentateuco, a segunda, os históricos, a terceira, os poéticos, e agora a quarta, os proféticos. Está no playlist Estrutura da Bíblia. Vou deixar o link deste playlist. Vou deixar também o link do canal para você me ajudar a divulgar o nosso trabalho. Vou deixar o link do nosso site, o www.icp.com.br. Faça uma visitinha para gente. Vale a pena conhecer o nosso site. E o meu e-mail, teologia@icp.com.br, para você, se quiser solicitar os slides que eu apresentei hoje. Não tem custo, tá? Só solicitar que eu envio para você com o maior prazer. Não esquece de dar o joinha aí para animar o professor. Tô indo embora. Forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.